Para falar agora sobre literatura. Aqui comigo Pedro Vasconcelos, que é professor do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Alagoas e autor do livro Canudos, de Antônio Conselheiro a Lula da Silva. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bom? Muito obrigado. Boa tarde. Tudo bem? Já estamos com a imagem aqui do livro, inclusive recém-lançado, né? Recém a lançar-se. A lançar-se, vai ser lançado ainda. Será lançado agora à noite. Ótimo. Explica pra gente quais os vínculos, então, de Antônio Conselheiro com Lula da Silva. O que há de comum nessas trajetórias? Então, é uma trajetória que tem paralelos, encontros, não é? O próprio Lula tem uma imensa consciência disso, né? Quando ele estava para ser julgado pelo tribunal lá de Porto Alegre, o TRF4, ele se pronunciou em relação ao então presidente, o então desembargador, aliás, o desembargador Thompson Flores, dizendo justamente que ele era descendente de um militar que havia invadido Canudos e atacado, portanto, a obra de Antônio Conselheiro. E aí o Lula termina dizendo: quem sabe ele me veja, ele, o desembargador, me veja como um cidadão de Canudos e queira também acabar com a minha viagem. Em outras palavras, o Lula percebeu, quer dizer, ele fez a aproximação pelo fato de que você tem ali um desembargador que é descendente de um militar que atacou a vila de Canudos, e isso serve para que ele mostre algo de muito mais importante do que a simples coincidência de sobrenomes. Mas a ideia de que existe uma elite, que muitas vezes a gente conhece por muitos sobrenomes, não é? Que atua de maneira incisiva, consciente, para destruir aquilo que o Brasil, do seu povo, inventa em termos de criatividade, em termos de oportunidades, em termos de novas possibilidades de viver a sociedade, de construir o cotidiano com mais esperança, com mais dignidade, né? Esse foi um ponto, ele é um capítulo deste livro, eu trato exatamente dessa aproximação que o próprio Lula estabelece. Mas há mais. O vilarejo do Belo Monte, e é bom deixar claro que Belo Monte foi o nome que Antônio Conselheiro deu à vila que então se chamava Canudos. E é curioso que esse Belo Monte ninguém conhece, né? Fica o nome oficial, fica o nome que os vencedores mantiveram, mas não o nome da invenção conselheirista. Então, a guerra contra o Belo Monte começou por uma maracutaia política em articulação com poderes da justiça. Então, no meio do caminho do conselheiro havia um juiz que atuava politicamente. Qualquer semelhança com o que aconteceu, tem acontecido, continua acontecendo com o ex-presidente Lula, não é mera coincidência. Sim. Mas, de novo, não se trata de coincidência, se trata de um modo pelo qual o Brasil funciona. As articulações entre os poderes e aqueles setores que sustentam a estrutura de poder estabelecida no Brasil há 500 anos, operando no sentido de manter as coisas do jeito que elas se encontram para benefício deles e para o prejuízo da grande massa da população. Então, também aí a gente consegue perceber esse nexo, né? Agora, o outro elemento que faz a ligação, que está expressa no subtítulo dessa obra, tem a ver com o fato de que o conteúdo desse livro, ele foi primeiramente veiculado por meio de um curso que eu ministrei no canal Paz e Bem, do YouTube, conduzido pelo jornalista Mauro Lopes, um querido amigo. E depois isso foi reproduzido na TV 247. E quando Lula estava na cadeia, ele assistiu ao curso. E aí ele se envolveu e mandou perguntas, mandou questões, pediu livros para poder ler a respeito do assunto, fez referências a isso em algumas das entrevistas que ele deu.
E ele deu uma indicação que eu e o Mauro estamos tratando de levar adiante, que é tomar a história de Antônio Conselheiro Belo Monte como um paradigma, como uma referência para se pensar e se contar as histórias das lutas sociais do povo brasileiro. Ou seja, aquelas lutas, aqueles personagens, aquelas figuras que não aparecem no retrato, como diria o samba enredo da Mangueira do ano passado, né? A gente quer o Brasil que não está no retrato. Então, estudar as lutas sociais desde os tempos da colonização, né, passando pelo século XIX, do tempo do Império, chegando até os nossos dias. E nós estamos realizando esse pedido, né, que Lula fez a partir dessa intuição. A história do Belo Monte, ela é esclarecedora de um modo pelo qual o Brasil veio se constituindo e as lutas que o povo vem fazendo no sentido de mais vida, de mais liberdade, de mais autonomia, de mais dignidade. Até então o curso era somente sobre Antônio Conselheiro, ele se transformou num paralelo, ele se desdobrou para fazer um paralelo entre Conselheiro e Lula a partir da participação do ex-presidente nesse curso? O curso tinha 8 aulas. Sim. Né? E o livro tem 8 capítulos inicialmente, teria 8 livros inicialmente. Mas com a entrada dele, né, no circuito, se comunicando conosco, mandando recados, fazendo perguntas, etc., o curso se desdobrou em mais aulas. Né? E cada aula vai ter a sua correspondência em um capítulo do livro. Né? Então, efetivamente, o curso ganhou, né, uma repercussão, uma amplitude maior por conta dessa participação de Lula e ganhou em termos de conteúdo. Né? Aquilo que eu dizia antes da intuição dele em relação aos Thomson Flores do passado e do presente, essa intromissão de um juiz agindo politicamente, né, ontem e hoje, né, isso foram desdobramentos que a presença do ex-presidente Lula no curso acabou acarretando. Sim. Eu não tinha planejado isso, né, inicialmente junto com o Mauro, mas a presença dele, então, levou a que a gente entrasse a discutir esses detalhes que são muito relevantes para a gente pensar a cena brasileira ontem e hoje. Me chamou bastante atenção essa questão do de Belo Monte, porque quando você fala de disputas de narrativa, o livro de Euclides da Cunha, Os Sertões, contribuiu bastante para que a gente conheça Canudos e não Belo Monte. Sem dúvida, sem dúvida. Euclides da Cunha joga um papel problemático, né, nessa questão toda, porque, de um lado, ele é o responsável por ter introduzido, imposto, eu diria, o tema à consciência nacional. Não fora a obra de Euclides da Cunha, sim, o tema teria caído no esquecimento, até porque houve outras situações de lutas sociais, de movimentações sociais mais amplas, mais abrangentes, com maior duração do que o Belo Monte, e eles não tiveram essa repercussão que, no caso, foi alcançada pela obra poderosa, né, de Euclides da Cunha. No entanto, né, e aí você tem toda a razão, né, Euclides escreve Os Sertões, campanha de Canudos. Mas o problema não está só aí. Euclides, ele trabalha o tema, né, de maneira brilhante, do ponto de vista literário, não há como discutir, mas ele trabalha do ponto de vista da inevitabilidade da destruição do Belo Monte. Não é à toa que o seu livro se chama Campanha de Canudos, ou seja, o foco está na guerra que destruiu o empreendimento popular, o empreendimento conselheirista. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, Euclides, e por que Euclides faz essa leitura tão fatalista? Sim. Porque ele não acredita que um empreendimento popular, que não tem como base os parâmetros da ciência ou da ilustração, mas tem como base a tradição, a cultura, a religião, de modo muito particular, que um empreendimento como esse, em fim do século XIX, começo do XX, quando nós estamos avançando na direção do progresso, da civilização, etc., um projeto como esse tivesse lugar no país. Então, Euclides afirma a inviabilidade do Belo Monte. E isso passa por uma descaracterização da cultura popular
sertaneja, que é uma cultura retrógrada, uma cultura atrasada, uma cultura baseada em crenças fanáticas e coisas do tipo. E uma desqualificação do líder Antônio Conselheiro. Sim. O conselheiro de Os Sertões, ele emerge como uma figura translocada, um monstro. Euclides fala exatamente de um monstro. E isso a gente pode constatar em termos de repercussão. Quando a gente vê muitas das produções que se fizeram ao longo do século XX, né, a respeito do tema, eu estou me lembrando aqui do filme Guerra de Canudos, né, em que o Antônio Conselheiro foi interpretado pelo grande José Wilker. Quem é aquela figura? Uma figura cadavérica, uma figura fora do tempo, fora do lugar, que não conversa com ninguém, uma figura bronca. Mas isso não é Antônio Conselheiro, senão na caricatura que Euclides da Cunha fez dele. O seu livro apresenta um outro Antônio Conselheiro? Eu trato de discutir, problematizar Euclides da Cunha, desmontar essa tese dele, porque essa tese se prestava aos seus propósitos, né? E mostrar que Antônio Conselheiro e o Belo Monte, não só Antônio Conselheiro, e o Belo Monte, são outra coisa do que aquilo que Euclides descreveu. Entre outras coisas, eu trato disso aqui, embora em outros trabalhos eu tenha desenvolvido isso mais, emerge, por exemplo, a figura de Antônio Conselheiro escritor. Ele deixou cadernos de anotações com textos que ele produziu a partir das suas leituras e que certamente eram a base dos sermões, das meditações, das reflexões que ele propunha para a gente que o acompanhava. Sim. Né? Esse material foi colocado em descrédito quando apareceu e os estudiosos diziam, não, mas Euclides da Cunha disse que Antônio Conselheiro era um bronco, era um ignorante, a oratória dele era bárbara, era arrepiadora, os pensamentos dele eram desarticulados, era alguém infeliz, que ficava pensando e as ideias não se compunham. E os textos são muito bem organizados, são muito bem articulados. Eu tive a felicidade de ser o editor de um desses cadernos que Antônio Conselheiro deixou. Né? E a gente vê ali, além de uma caligrafia maravilhosa, isso é a coisa que primeiro enche os olhos de alguém que o vê. Eu tenho aqui nesse livro uma foto da folha de rosto, não sei se eu acho aqui para lhe mostrar. Uma belíssima caligrafia, né, desses que são os apontamentos dos preceitos da divina lei de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação dos homens, escrito em 1895, quando o Belo Monte tinha ali quase uns 2 anos já de existência, 1 ano e meio antes da guerra. Então é um outro conselheiro que emerge. Sim. E, por consequência, um outro arraial, um outro perfil, muito distinto da cidade, como é que Euclides diz? A urbis monstruosa, a ativitas sinistra do erro, o lugar de bandidos e coisas do tipo. Muito pelo contrário. A gente tem muitos documentos, muitas fontes, além dos textos do conselheiro, que mostram que a história foi outra. A história não é aquela. Sim. Né? E Lula fala disso numa das entrevistas que ele deu, acho que foi para o Florestan Fernandes. Ele diz, eu pude ver naquele curso lá as mentiras que Euclides da Cunha falou. Que legal. Enfim. Agradeço demais a sua presença, sempre aprendo muito aqui no Bom para Todos. Eu também, muito obrigada pela aula que você traz para a gente sobre Antônio Conselheiro, sobre Belo Monte e Canudos. Muito obrigada, Pedro. Sucesso para você com seu livro. Posso dizer do lançamento? Mas é claro. Então, muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui. Então, hoje à noite, no bar e livraria Patuscada, na rua Luiz Murat, número 40, em Pinheiros, Vila Madalena, para quem é aqui de São Paulo e conhece, a cidade fica atrás do cemitério de Pinheiros, paralela da rua Cardeal Arco Verde, logo no começo, no alto, quando se começa a descer na direção de Pinheiros. Estaremos lá a partir das 19 horas, né, para receber quem quiser comparecer e prestigiar a obra. Agradeço pela presença, claro. Mais uma vez agradeço pela oportunidade aqui e até lá, então, às 19 horas. Obrigada, todo mundo convidado, então.